Miguel e Rafael haviam planejado aquela viagem com a leveza de quem já tinha dividido muitas outras. A estrada, a música alta no carro, as piadas internas, tudo seguia o roteiro habitual que só amigos de longa data sabem manter. O destino era um festival de música numa cidade que, para eles, misturava novidade e memória. Chegaram ao hotel no fim da tarde, cansados, mas ainda com aquela energia contida de quem quer aproveitar cada momento. Foi na recepção que o primeiro contratempo apareceu. A funcionária, sem levantar muito os olhos do computador, procurou a reserva. Após alguns segundos, anunciou com naturalidade. Havia apenas um quarto disponível para os dois. Não era apenas um quarto, era um quarto pequeno, muito menor do que qualquer um deles teria escolhido, e não havia opção de trocar. O aviso soou mais como um detalhe administrativo para a recepcionista, mas para Miguel e Rafael foi como se algo no ar tivesse mudado. Eles se olharam rapidamente, sem dizer nada. Não houve protestos ou discussões, apenas um silêncio rápido, mas denso, antes de aceitarem a chave e seguirem pelo corredor. Quando abriram a porta, a primeira impressão confirmou o que a funcionária dissera. O espaço era estreito, com móveis encostados às paredes, e o centro dominado por uma única cama. Não havia muito espaço para se movimentar, nem para manter uma distância confortável. Tudo ali parecia comprimido, o ar, a luz fraca, e agora também a atmosfera entre eles. Miguel colocou a mochila perto da porta, como se quisesse demorar um pouco mais para entrar de verdade naquele cenário. Rafael, por sua vez, entrou com passos mais rápidos, mas sem o mesmo ar descontraído de sempre. Não era preciso falar para perceber que ambos estavam cientes da mudança súbita no clima. A proximidade física, que em outros contextos passaria despercebida, ali ganhava outro peso. Não era sobre contato direto, mas sobre a consciência do espaço reduzido e de tudo o que não estava sendo dito. Cada gesto parecia mais calculado. Quando um se movia para um lado, o outro ajustava o corpo para não esbarrar. Ao colocar as coisas no pequeno aparador, Miguel notou o reflexo de Rafael no espelho, um reflexo rápido, mas que carregava algo de incomodo, ao mesmo tempo, de curiosidade. O silêncio se instalou logo, cortado apenas pelo som abafado do ar-condicionado e do movimento distante no corredor. Eles trocavam poucas palavras, quase sempre sobre detalhes práticos, onde colocar as malas, qual tomada usar, mas sem aprofundar qualquer conversa. Era como se ambos soubessem que falar demais poderia tocar num ponto que não estavam prontos para encarar. Miguel tentou se ocupar olhando o celular, mas não conseguia se concentrar. O quarto pequeno parecia amplificar cada movimento de Rafael, o som dos passos, o abrir e fechar do zíper da mochila, o arrumar distraído de um livro sobre a mesa. Rafael, por sua vez, evitava prolongar o olhar, como se isso pudesse denunciar algo que preferia manter sob controle. A tensão não vinha de um conflito declarado, mas da percepção de que havia algo suspenso entre os dois, algo que talvez estivesse ali há mais tempo e que, agora, o espaço apertado obrigava a reconhecer. Não se tratava de uma barreira física, mas de um limite invisível que nenhum dos dois queria cruzar, ainda assim, estavam a centímetros dele. Ao se preparar para sair mais tarde, Miguel reparou que o simples ato de passar pelo lado de Rafael exigia um cuidado exagerado para não tocar. Esse cuidado, paradoxalmente, deixava ainda mais evidente a possibilidade de contato. Rafael notou o mesmo, mas continuou com a expressão neutra, como se nada fosse incomum. O quarto parecia ter diminuído ainda mais. O ar carregado, o som distante das vozes no corredor e aquele silêncio que não era confortável se misturavam, criando uma atmosfera que os dois sentiam, mas fingiam não notar. A chave do quarto, deixada sobre a mesa, brilhava sob a luz fraca do abajur, um detalhe banal, mas que, de alguma forma, parecia marcar o início de algo que nenhum dos dois saberia definir naquele momento. E assim ficaram, cada um no seu lado, sem ultrapassar fronteiras, mas com a sensação de que, naquela noite, não seria apenas o tamanho do quarto que os deixaria desconfortáveis. Era o peso de tudo o que não se dizia. Quando voltaram do festival, a rotina parecia pronta para engoli-los de volta, como se nada tivesse acontecido. Mas Miguel percebeu, quase de imediato, que alguma coisa estava diferente. Não era algo que se pudesse apontar com o dedo, era mais como uma mudança imperceptível no ar, na maneira como as mensagens chegavam, no tempo que Rafael demorava para responder, na ausência de certos detalhes que antes eram automáticos. Antes, uma conversa fluía naturalmente, piadas, comentários aleatórios, vídeos engraçados enviados a qualquer hora. Agora, havia espaços vazios, intervalos longos e respostas curtas que pareciam cuidadosamente medidas para não se prolongarem. Nos primeiros dias, Miguel tentou ignorar. Convenceu-se de que Rafael devia estar ocupado, talvez atarefado com trabalhos ou absorvido em problemas pessoais que não tinha comentado. Era assim, às vezes, Rafael se recolhia e depois voltava, como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, o recolhimento parecia diferente. Não havia aquela leveza de um simples preciso de um tempo para mim, havia algo mais pesado, uma distância que não se justificava. As primeiras ligações não atendidas começaram a incomodar. Miguel deixava um recado curto, tentando manter um tom casual, mas sempre sem retorno imediato. Quando vinha, a resposta era gentil, porém desprovida da proximidade que antes os unia. Rafael já não comentava sobre o dia de Miguel, nem sobre os pequenos acontecimentos que sempre usava como pretexto para iniciar uma conversa. Era como se tivesse decidido limitar o contato a um nível seguro, sem deixar brechas para aprofundar qualquer assunto. A cada troca de mensagens, Miguel sentia um peso estranho, como se caminhasse sobre um campo minado.
Qualquer pergunta mais pessoal era respondida com uma frase curta, seguida de silêncio. E, no entanto, aquele silêncio parecia dizer muito mais do que qualquer explicação. Era um silêncio calculado, não de quem esqueceu de responder, mas de quem escolheu não dizer. Miguel começou a reparar em coisas pequenas, mas significativas. Rafael continuava ativo nas redes sociais, postando fotos em lugares que costumavam frequentar juntos, cafés, livrarias, ruas com grafites que eles haviam comentado em outras ocasiões. Mas agora, as fotos mostravam outras companhias. Em cada registro, um sorriso largo, uma descontração que, para Miguel, soava quase como uma ausência dele. Não havia intenção clara de provocação, mas a sensação era de que ele estava sendo substituído. O incomodo crescia, mas Miguel não queria se precipitar. Tentou, por alguns dias, responder na mesma medida, dando espaço e evitando pressionar. Só que o vazio aumentava. As pausas se alongavam, e até a forma como Rafael escrevia havia mudado. Antes, as frases vinham carregadas de emoção, de gírias e referências internas. Agora, eram neutras, quase impessoais. Uma noite, depois de olhar para o celular mais vezes do que gostaria de admitir, Miguel escreveu uma mensagem longa. Explicou que sentia falta das conversas, que percebia uma distância estranha, que não sabia se havia feito algo errado. Antes de enviar, releu. Achou o texto vulnerável demais, um retrato cru do que estava sentindo. Apagou tudo. No lugar, escreveu apenas, está tudo bem entre a gente? A resposta demorou mais de 3 horas. Quando chegou, foi curta, sim, está tudo certo. Só estou meio ocupado. Miguel ficou olhando para aquela frase como se ela fosse um enigma. Está tudo certo. Mas por que não parecia? Porque cada letra soava como um muro sendo erguido? A vontade era responder, perguntar de novo, insistir. Mas não fez. Sentiu que qualquer passo em falso poderia empurrar Rafael ainda mais para longe. Nos dias seguintes, a ausência ganhou corpo. Não era apenas a falta de conversa, era a ausência nos momentos em que, antes, Rafael estaria presente. Um show que Miguel divulgou nas redes e que Rafael não comentou. Uma foto antiga que Miguel postou e que, antes, renderia alguma brincadeira, mas agora passou despercebida. Era como se a conexão deles tivesse sido reduzida a um protocolo mínimo, apenas o suficiente para não desaparecer por completo. Miguel começou a caminhar sozinho pela cidade, tentando ocupar o tempo com distrações. Entrava em cafés e livrarias, mas tudo parecia carregado de lembranças. As músicas que tocavam nos lugares o remetiam ao festival, ao quarto apertado, àqueles olhares silenciosos. E quanto mais tentava se afastar dessa lembrança, mais ela parecia grudar. O que mais incomodava não era a ausência física de Rafael, mas a ausência dele dentro das próprias interações. Era como falar com alguém que estava lá apenas por obrigação, não por vontade. E essa percepção, mais do que qualquer silêncio, era o que fazia Miguel sentir que algo importante estava se perdendo, algo que talvez já tivesse escapado por completo, sem que ele tivesse chance de segurar. Ele se perguntava o que, exatamente, havia mudado naqueles poucos dias desde a viagem. Não houve briga, não houve palavras duras, apenas aquela noite no quarto pequeno e depois, nada. Como se, de repente, Rafael tivesse decidido colocar tudo em suspenso. Mas porquê? O que, naquele quarto, poderia ter sido tão definitivo para que agora a única coisa que restasse fosse a distância? Miguel sabia que precisava de respostas, mas também sentia que qualquer movimento precipitado poderia destruir o pouco que ainda restava. E assim, os dias foram passando, com mensagens espaçadas, respostas cuidadosas e um silêncio que não apenas afastava, mas também guardava um mistério que Miguel não conseguia decifrar. Era uma terça-feira de tarde quando Miguel, já sem grandes expectativas para o dia, decidiu passar no café perto da faculdade. Fazia tempo que não ia lá. Era um desses lugares discretos, com mesas pequenas e um cheiro de café moído que parecia se espalhar até a calçada. Sentou-se no canto, como fazia antes, pediu um café com leite e ficou mexendo na xícara mais do que bebendo. A cabeça estava longe, ocupada com a ausência de Rafael, com as conversas cortadas, com a sensação de que havia um ponto final invisível pairando sobre os dois. Já estava quase se levantando quando a funcionária se aproximou, segurando um pedaço de papel dobrado em 4. Deixaram isso para você, disse, sem acrescentar nada, e foi embora antes que Miguel pudesse perguntar quem havia deixado. Ele reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Aquela letra inclinada, traços rápidos, como se as palavras precisassem sair de uma vez antes que fossem repensadas. Desdobrou devagar, sentindo o papel áspero entre os dedos. O texto era curto, direto. Hoje, meia-noite. Café da Porta Vermelha. Não havia assinatura, mas também não precisava. Miguel ficou parado com o bilhete na mão, o coração acelerando de uma forma que não sentia fazia semanas. A Porta Vermelha não era só um lugar. Era o ponto de encontro deles desde muito antes do festival, um café escondido numa rua estreita, com uma fachada desbotada e um letreiro quase ilegível.
Ali, eles tinham passado tardes inteiras conversando ou simplesmente dividindo o silêncio, como se o tempo funcionasse diferente dentro daquele espaço. Era um refúgio, um território onde nenhuma explicação era necessária. Mas agora, o convite carregava um peso diferente. Porque Rafael, depois de semanas de afastamento, escolheria aquele lugar, aquela hora? A pergunta se repetia na mente de Miguel até a noite cair. O caminho até lá pareceu mais longo que de costume. As ruas estavam quase vazias, o som distante de passos e de um carro passando de vez em quando. Quando virou a esquina, viu a porta vermelha iluminada por uma única luz amarelada vinda do poste. A entrada lateral estava entreaberta e, por dentro, a luz suave do café ainda aceso escapava pelas frestas. Ao entrar, o cheiro familiar de café e madeira encerada o envolveu. O ambiente estava silencioso, vazio, exceto por Rafael, sentado na mesa do fundo, a mesma de sempre. Ele estava com os braços apoiados sobre a mesa e os olhos fixos num ponto indefinido, como se esperasse há tempo demais e tivesse perdido nós próprios pensamentos. Miguel se aproximou, sentindo cada passo ecoar dentro de si. Sentou-se em frente sem dizer nada. O silêncio que se instalou não era o mesmo dos últimos dias, carregado de distância, era um silêncio denso, mas com um significado diferente, como se fosse o prelúdio de algo que precisava ser dito. Rafael levantou os olhos. Havia cansaço ali, mas também algo que Miguel não conseguia decifrar de imediato, talvez hesitação, talvez alívio. A voz dele, quando veio, foi baixa, quase como se não quisesse perturbar o espaço. Disse que sabia que tinha se afastado, que sabia o quanto isso havia machucado e que, mesmo assim, demorou para encontrar coragem de aparecer. Não foi por raiva, não foi porque eu queria cortar você da minha vida, continuou, desviando o olhar para a xícara à sua frente. Foi porque eu não sabia o que fazer com o que senti naquela noite no hotel. Miguel manteve-se em silêncio, atento a cada palavra. Rafael respirou fundo, como se precisasse de ar para mergulhar mais fundo no que vinha a seguir. Eu não esperava sentir nada diferente. Mas senti. E aquilo me assustou. Não pelo que era, mas porque não estava nos meus planos. Eu pensei que se me afastasse, talvez tudo voltasse ao normal. Mas não voltou. Cada vez que eu tentava esquecer, era como se a lembrança voltasse ainda mais forte. A confissão parou no ar, e Miguel sentiu o peso de semanas de incerteza se reorganizando na sua mente. A distância, o silêncio, as respostas curtas, tudo ganhava um novo contorno. E por que agora? Perguntou Miguel, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir esconder o tom de inquietação. Rafael ergueu os olhos e sustentou o olhar. Porque entendi que fugir só piorava. Eu quase deixei você ir sem nem tentar explicar. E eu não quero isso. Não sei exatamente o que fazer, não tenho todas as respostas, mas sei que não quero fingir que nada aconteceu. Miguel percebeu que as mãos dele estavam entrelaçadas sobre a mesa, os dedos se movendo nervosamente. Não era comum ver Rafael assim, sem o controle habitual. O café estava silencioso, as luzes mais baixas do que o normal. O dono, um homem idoso que já conhecia os dois, passou rapidamente pelo balcão e acenou, sem interromper. Era como se o próprio ambiente entendesse que aquela conversa precisava acontecer sem testemunhas. Miguel inspirou lentamente, sentindo que estava diante de uma escolha, manter-se no lado seguro e não abrir a porta para algo que não sabia onde iria dar, ou enfrentar o que aquele momento representava. Não havia garantias, mas a clareza na voz de Rafael e a vulnerabilidade no seu olhar quebravam parte da resistência que ele vinha tentando sustentar. A conversa seguiu por mais alguns minutos, sem pressa. Rafael não prometeu nada, não dramatizou. Apenas disse que queria estar presente, que não queria mais deixar o silêncio fazer o trabalho que eles próprios precisavam fazer. Miguel ouviu, processou, e entendeu que, independentemente do que viesse depois, aquele era um ponto de virada. A porta vermelha, que tantas vezes tinha sido apenas um lugar de encontro, agora se tornava o cenário de uma confissão que mudava tudo. E, mesmo sem saber como seguir dali, Miguel percebeu que, dessa vez, não sairia daquele café com a mesma sensação de antes. O café estava quase vazio, e o silêncio do lugar parecia funcionar como uma moldura para tudo o que precisava ser dito. Miguel recostou-se levemente na cadeira, ainda tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Rafael, por sua vez, mexia na xícara de café já frio, girando-a sobre o pires como se aquele movimento repetitivo fosse a única forma de manter as mãos ocupadas. Eu sei que sumi de repente, começou Rafael, sem erguer o olhar, e sei que não foi justo. Você não merecia o silêncio que eu te dei. Miguel sentiu um leve aperto no peito ao ouvir a frase. Não porque fosse novidade, ele já sabia disso, mas porque colocá-la em palavras parecia finalmente validar o peso que vinha carregando.
Eu tentei não levar para o lado pessoal, respondeu, controlando a voz para que não soasse como acusação, mas foi impossível não sentir. Uma hora estávamos bem, e na outra, nada. Rafael suspirou, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando as mãos diante do rosto. Foi medo. Medo de dizer algo errado, de mudar o que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, medo de não mudar nada e ficar preso naquela sensação. Miguel manteve o olhar fixo nele. E por que não falou comigo? Porque me deixou tentando adivinhar. Rafael finalmente o encarou. Havia sinceridade no olhar, mas também uma certa vergonha. Porque eu sabia que, se abrisse a boca, não teria como voltar atrás. E eu não estava pronto para lidar com o que viria depois. O peso da resposta ficou suspenso entre eles, como se o ar tivesse ficado mais denso. Miguel percebeu que o que mais o incomodara não foi o afastamento em si, mas o vazio de explicações, a ausência de qualquer tentativa de diálogo. Você não precisava ter todas as respostas, disse Miguel, depois de alguns segundos. Eu também não tenho. Mas quando você se cala, parece que está me tirando o direito de entender. Rafael mordeu o lábio inferior, pensativo. Eu sei. E foi exatamente isso que percebi depois. Que o silêncio não estava me protegendo, estava afastando você. O dono do café passou discretamente perto da mesa, recolhendo uma bandeja esquecida no balcão. Não disse nada, mas lançou um olhar breve para os dois, como se já conhecesse a natureza daquele encontro e soubesse que não devia interromper. Então, o que a gente faz agora? Perguntou Miguel, quebrando um momento de pausa. Rafael se recostou, soltando um suspiro que parecia carregar semanas de tensão. Eu não quero prometer nada que não consiga cumprir. Não quero dizer que vai ser fácil ou que tudo vai voltar a ser como antes. Mas quero estar aqui. Quero que a gente siga, mesmo que seja passo a passo, sem rótulos, sem pressa. Miguel inclinou levemente a cabeça, observando. Você acha que dá para voltar a confiar? Eu acho que confiança não volta, ela se reconstrói, respondeu Rafael, sem hesitar. E eu estou disposto a fazer isso, se você também estiver. Havia algo no tom dele que não era apenas apelo, mas também uma confissão implícita, a de que ele próprio não sabia exatamente onde aquilo ia dar, mas estava disposto a arriscar. Miguel respirou fundo. Eu estou. Mas com uma condição, nada de sumir de novo sem dizer o que está acontecendo. Rafael assentiu, quase aliviado. Fechado. O som de uma xícara pousada na mesa próxima quebrou o silêncio, mas não interrompeu a conexão que começava a se formar ali. Não era uma reconciliação completa, nem um acordo definitivo. Era mais como uma trégua, um espaço de honestidade que, até então, não havia existido. Eu fiquei com medo de te perder, disse Rafael, num tom mais baixo, como se fosse uma confissão que ele não pretendia repetir. E, ironicamente, foi exatamente o que comecei a fazer quando me afastei. Miguel sentiu um nó na garganta, mas não desviou o olhar. Eu também tive medo. Medo de estar imaginando coisas, de criar expectativas que não faziam sentido. Mas acho que, no fundo, já sabia que não era só impressão. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas dessa vez não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de pausa que se faz quando não há necessidade de preencher o espaço com palavras inúteis. Então a gente continua? Perguntou Rafael, como quem não quer assumir que aquela era a pergunta central desde o início. Miguel sorriu de leve, um sorriso que não era de euforia, mas de aceitação. A gente continua. Com cuidado. Rafael assentiu, e algo na postura dele pareceu relaxar, como se, ao ouvir aquilo, pudesse finalmente baixar a guarda. As horas seguintes foram gastas em conversas que iam e vinham, misturando lembranças boas com a revisão de pequenos erros, admitindo falhas sem dramatizar, reconhecendo que nenhum dos dois tinha um manual para aquilo. Falaram sobre a viagem, sobre o quarto apertado, sobre o peso dos silêncios, mas também sobre as coisas que os mantinham próximos, apesar de tudo. Quando o relógio marcou mais de 1h da manhã, o café já estava quase no escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas na parede. O dono se aproximou para avisar que estava fechando, mas ofereceu que eles ficassem alguns minutos a mais. Os dois agradeceram, e, quando finalmente se levantaram, não havia pressa. Caminharam juntos até a porta, e antes de saírem, trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer despedida. A noite estava fria, mas o ar parecia mais leve. Não havia certezas, mas havia uma escolha, e, naquele momento, isso era suficiente para ambos. Os dias seguintes não trouxeram nenhuma mudança abrupta, mas, de algum modo, tudo parecia diferente. A presença de Rafael voltou a fazer parte da vida de Miguel de forma quase silenciosa, como quem reaprende a ocupar um espaço sem pedir licença, mas com cuidado para não provocar o mesmo afastamento de antes. Não havia conversas intermináveis sobre o que eram ou o que seriam, e justamente por isso a relação se mantinha leve. Cada troca de mensagem, cada encontro, parecia mais um passo firme na direção de algo que não precisava ser nomeado para ter valor. Miguel percebeu que, com o tempo, o peso da expectativa deu lugar a uma calma estranha, mas bem-vinda. Uma notificação no celular durante o dia, uma foto enviada sem contexto, um áudio de 20 segundos comentando algo banal, tudo isso se tornou sinal não apenas de proximidade, mas de escolha. Rafael estava ali não porque era obrigado, mas porque queria estar. Os encontros passaram a ser menos planejados. Às vezes, era um café rápido no meio da tarde, outras, uma caminhada até o mercado, conversando sobre qualquer coisa que viesse à cabeça. E havia os silêncios, não mais carregados de tensão, mas de um entendimento tranquilo.
Sentavam-se lado a lado em um banco de praça, observando o movimento da rua, e aquilo bastava. Miguel guardava a chave do hotel numa pequena caixa, junto com bilhetes antigos, ingressos de shows e anotações soltas. Não havia todos os dias, mas, quando abria a caixa, sentia uma pontada de lembrança. Não porque quisesse reviver aquele momento específico, mas porque sabia que tudo tinha começado ali, numa noite apertada, num quarto pequeno e cheio de não-ditos. A chave era mais que um objeto. Era uma marca silenciosa de que, mesmo com pausas, distâncias e incertezas, algo tinha resistido. Rafael sabia da existência daquela chave, mas nunca perguntou por que Miguel a guardava. Talvez porque também entendesse que alguns símbolos não precisam ser explicados. Quando, certa vez, viu Miguel segurá-la distraidamente enquanto procurava outra coisa na caixa, limitou-se a sorrir e comentar: "Ainda tem isso, ai?" E Miguel apenas respondeu: "Algumas coisas vale a pena manter." A conversa terminou ali, mas o olhar que trocaram dizia mais que qualquer frase. O cotidiano, que antes parecia ameaçar engolir o que havia entre eles, agora funcionava como um fio que costurava cada momento. Rafael aparecia com um café no meio do expediente de Miguel, dizendo que passou por perto. Miguel enviava uma música nova no fim da noite, sem introdução, sabendo que Rafael iria ouvir. Pequenos gestos, repetidos de forma quase imperceptível, mas consistentes. Claro, havia dias mais difíceis. Momentos em que Rafael se calava mais que o normal, ou Miguel se fechava no próprio mundo. Mas agora, o silêncio não era uma barreira, era um espaço respeitado. Quando um precisava de tempo, o outro sabia esperar. Não havia a urgência de resolver tudo de imediato, e talvez fosse isso que mantinha o equilíbrio. Alguns amigos perceberam a mudança. Comentários sutis surgiam, perguntas veladas sobre se eles estavam juntos ou o que estava acontecendo. Miguel e Rafael respondiam com naturalidade, sem esconder, mas também sem entregar detalhes. O que tinham não precisava de rótulos para existir, e protegiam isso com uma descrição quase instintiva. Numa tarde de sábado, Miguel foi tocar em um pequeno festival local. Rafael estava lá, sentado na lateral do palco, observando. Quando Miguel começou a tocar uma música nova, inspirada na chave, percebeu o leve movimento de Rafael cruzando os braços e abaixando a cabeça, como se reconhecesse cada acorde antes mesmo de ser tocado. Ao fim da apresentação, não houve aplausos entusiasmados entre eles, apenas o gesto simples de Rafael entregar-lhe um copo de água e dizer: "Você parecia mais tranquilo hoje." Miguel sorriu, percebendo que, sim, estava mais tranquilo. Porque, pela primeira vez, não sentia medo de perder o que tinha. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, o que importava era que ambos continuavam ali, escolhendo ficar. Naquela noite, sentados na varanda, o ar morno da cidade entrando pelas janelas abertas, Miguel comentou: "Eu não sei onde isso vai dar." Rafael, olhando para a rua silenciosa, respondeu: "Eu também não. Mas, pela primeira vez, isso não me assusta." E ali ficou claro para os dois que não precisavam de um mapa. O caminho era feito de pequenas escolhas diárias, de gestos quase imperceptíveis, mas carregados de significado. A chave continuava guardada, não como lembrança de um evento isolado, mas como símbolo de que, mesmo quando tudo parecia prestes a se perder, eles encontraram uma forma de continuar. O valor de ficar não estava nas grandes declarações, mas na constância silenciosa. E, naquele momento, ambos sabiam, sem precisar dizer, que, enquanto essa escolha fosse mútua, não havia silêncio capaz de apagar o que tinham construído.